Agora, gente, eu vou mostrar para vocês como tá de fato manipulando esses pontinhos aqui para a gente estar transformando pontos, no caso, um shapefile de pontos, em outro tipo de shapefile. É um negócio bem bobinho, eu acho que a gente não tinha aberto ainda antes nesse mini curso aqui, a caixa de ferramentas, né? Mas a gente vai fazer isso agora. É bem simples, tá? Fazer todo esse processo, porque ele é basicamente automático. A única coisa que você tem que se atentar é em como que está a sua tabela de atributos, beleza? Desde quando eu tirei os pontos lá do TXT, mas eu também falei para fazer isso no caso você pegue essas coordenadas de outra fonte, que é nomear os pontos, tá? Não deixa só tipo a coordenada e deixar só as coordenadas e tal, porque o seu ponto não vai ter um rótulo para ele, né? Você pode colocar a coordenada de rótulo, mas para quê, tá ligado? Então você deixa minto. Em alguns casos é útil, tá? Em certas plantas é legal você deixar a coordenada do ponto ali. Mas provavelmente você não vai fazer isso por meio do rótulo. Ou se for fazer isso por meio do rótulo, você vai fazer um rótulo especial com as duas coordenadas. Mas eu não quero entrar muito nisso, que esse não é o foco daqui. A gente vai fazer rótulos específicos. Né? E no caso aqui, os rótulos que eu estou selecionando, vocês estão vendo aqui nessa primeira coluna, são rótulos que têm, por exemplo, uma letra e um número. Não precisa, você pode colocar só 1, 2, 3, 4, só número. Né? Mas no caso eu coloquei letra e número. E aqui eles estão em uma ordem. Eu não sei, porque eu não me recordo como veio esse TXT para mim, se esses pontos aqui estão em ordem, em uma ordem numérica certinha, sabe? Tipo assim, estão seguindo a linha certinho. A gente vai descobrir isso agora. Mas uma coisa que dá para você fazer é você colocar esses pontos em uma ordem numérica, assim. E aí, quando você for gerar as linhas, a gente vai gerar de acordo com a ordem dos números naturais. Então, ele vai desde o ponto 1 até o ponto 30, vamos supor que tenha 30 pontos. E aí você pode ou parar aí, ou você pode pedir para ele fechar a linha. Então, ele vai do ponto 1 até o ponto 30, e aí do 30 ele volta para o 1. E você fecha um polígonozinho de linha. Ainda não um polígono shapefile, mas ele fecha um limite, entendeu? Dito isso, para usar a ferramenta que a gente quer usar aqui, vocês vão vir aqui nesse íconezinho, caixa de ferramentas, tá? E aqui vocês vão vir na opção, não está aqui, mas a gente pode pesquisar, pontos para linhas. Veja, essa caixa de ferramentas, gente, ela é bem intuitiva. Então, por exemplo, aqui o meu objetivo é transformar pontos em linhas, a gente pode só pesquisar pontos para linhas ou só pontos. E tipo, cara, alguma das ferramentas, esse tipo pesquisa pontos, aí assim, tem um monte de ferramentas. Aí você vai lendo uma por uma. Cara, assim, se você quer fazer alguma operação com pontos, é bem possível, a depender do tipo de operação que você queira fazer, que vai ter aqui essa operação. Tá? E essa operação, pontos para linhas, ela é bem simplona. Então você vem aqui, pontos para linhas. Está sem título. Tá sem título porque eu coloquei só a tabela CSV. Lá, tá até agora CSV, ó, sem título. E aí embaixo tá o local do arquivo e tá ali a tabela CSV. Vou até fazer de uma vez. Eu venho aqui em... Deixa eu só ver pelos rótulos se está em ordem. Não está em ordem. Não está em ordem. 10, 11, 12, 13, 14... Honestamente, é tão bobinho o erro que é só acho que nesse primeiro aqui, pelo que eu tô vendo, que tá 1, 2, 3, aí volta, aí vai pro 4 aqui pra cima, que eu vou tirar esse 3 aqui, cara. Eu vou... eu vou tirar esse 3, que eu acho que vai dar legal. Não vai ter problema não. Só que antes de eu tirar o 3, o que eu vou fazer? Eu vou exportar, porque aqui está como a tabela, ele está mostrando o conteúdo da tabela, entendeu? Ele está projetando a tabela. Eu vou transformar esses pontos aqui em shapefile. Mesmo esquema, eu já mostrei como faz isso antes. Eu vou exportar. Vou colocar aqui no lixo mesmo. Eu vou exportar esses pontos para cá, para minha pasta como CSV, como shapefile, beleza? Tudo certinho, puxo. Excluo isso. E aí, o que eu vou fazer? Agora eu vou fazer as linhas. Entendeu? Peraí. Antes eu vou excluir esse daqui de baixo, que é o 3. Beleza. Excluir. Salvo.
para linhas. E aqui vai ter essas opções, ó. Já basicamente você vai fazer isso aqui. Ó, pontos para linhas, parâmetros, aí você vai colocar, claro, o shapefile de pontos que você vai fazer a operação. Eu vou criar caminhos fechados porque eu quero que faça aquilo que eu comentei, de a linha aí do ponto 1 até o 30 e depois retornar ao 1. Eu não lembro se tem 30 pontos. Acho que não. Né? Eu estou aqui chutando, é um exemplo. Tem 41, 40, né? Porque eu tirei 1. Então ela vai do 1 ao 40 e aí na hora que ela chegar no 40 ela volta para o 1. Vocês vão ver que vai fechar a linha. Se eu for só 100 caminhos fechados, ele vai fazer uma linha reta e na hora que chegar no último ponto ela vai parar. Beleza? E aqui eu vou colocar a expressão de ordem, ou seja, onde está na minha tabela a nomeação, tá, dos pontos que vai destacar para o programa qual a ordem a qual ele deve seguir para fazer as linhas, entendeu? E aqui eu vou até mostrar para vocês uma outra coisa, tá? Caso, porque pode acontecer de você querer colocar outra coisa nos rótulos para nomear os pontos. Aqui eu estou utilizando o nome do ponto, tá? Mas, se você quiser gerar uma ordem rápida, para você só fazer isso daí das linhas rápido, se os pontos já tiverem, pelo menos na tabela, em ordem em uma ordem do primeiro ponto até o último certinho, que você quer fazer as linhas, tá? Você pode vir aqui em calculadora de campo e você tem um comandinho, vou chamar aqui de id, o campo inteiro mesmo, 10. E aqui eu vou colocar, ó, id mais 1. Ok? Se você faz isso, cria um novo campo, id mais 1, você vai dar ok, e ele vai criar essa coluna id. Ou seja, ele vai nomear, vai criar uma tabela de números naturais, tá? Dos pontos 1, pegando o dado da numeração do feature, por assim dizer. Então ele vai trazer cada um dos números das feições. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí você não precisa mudar o nome na tabela. E é uma forma bem rapidinha, se os pontos, mais uma vez, se os arquivos, né, os pontos bonitinhos, os dados, né, tiverem em ordem na tabela, ele vai sair bonitinho e você já pode utilizar essa mesma numeração para vir aqui em pontos para linhas, fazendo aqui aquela... Opa, não, selecionada não. E vir aqui no pontos para linhas, colocar o arquivo, criar caminhos fechados para fechar a linha, vir aqui em ID, ordenar texto contendo números naturalmente, ou seja, ele vai pegar 1, 2, 3, 4, porque a depender, se você não marcar essa, se você não marcar essa opção, ele vai utilizar a ordem da tabela. Então aí, pouco vai importar se está numa ordem correta na hora que gerar a linha. Por que a linha precisa de uma ordem correta? Porque a linha ela vai de um ponto X para um ponto Y, para um ponto Z, para um ponto A, para um ponto B. Se você não tiver um caminho definido, ela tiver o ponto X, o ponto A, o ponto Z, o ponto, sei lá, Y, ela vai fazer uma linha toda esquisita, entendeu? Então, por isso é importante ter essa ordem, essa ordenação nos dados, tá? Aqui eu posso salvar, não vou salvar, vou criar um arquivo temporário. Isso é tudo que a gente vai precisar. Ah lá, ele gerou uma linha. Ficou até bem feia, porque os pontos estão passando aqui no meio. Mas, enfim, deu para entender. Ele vai gerar esse arquivo. Eu vou fazer uma gambiarra aqui, só para não ter que fazer outra coisa, tá? Que eu vou vir aqui. Ó, isso daqui eu já vou até mostrar de uma vez. Você pode editar, tá? Uma linha dessa forma. Você vem aqui em habilita a edição. E você pode, ao invés de ter que gerar uma outra linha ou coisa do tipo, você pode vir aqui em edição de vértices, tá? Na ferramenta de vértices, e você pode vir aqui nesse maisinho, em alguma linha, em alguma seção da linha, né? Clicar no maisinho e aí você vai criar um novo vértice na linha. Tipo assim, entendeu? E aí, o que eu vou fazer aqui? Agora eu posso transformar essa linha, olha lá, opa, esse não, linhas para polígonos. Linhas para polígonos. Ó, caminhos. Aqui é bem simples, eu não preciso colocar mais nada, só coloco o arquivo
e ele bota para executar e gerou o polígono. Sacaram? Só aqui a gente tem os 3 tipos de shapefile: polígono, linha, string, né? E polígono, linha e pontos. Show? E isso aqui, gente, vocês podem praticamente intercambiar entre eles, entendeu? Gerar linhas através de pontos e polígono através de linha e linha através de polígono e ponto através de polígono, tá? Então vocês podem fazer esse intercâmbio, por assim dizer, desses tipos de shapefile.